Bom dia, meus queridos irmãos e amigos. Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais essa transmissão da nossa Escola Bíblica Dominical, da Igreja Presbiteriana da Moca, nesse domingo de manhã, obviamente, até porque é dominical. Bom dia a todos vocês aí, pastor Aguinaldo, pastor Rodolfo e Jonatas, hoje sem microfone. Bom dia Guilherme, bom dia pastor Rodolfo, bom dia Jonatas Mudo. Bom dia, irmãos que estão nos acompanhando aí neste domingo, nessa escola dominical, né, como bem lembrado aqui pelo presbítero Guilherme. Alegria ter mais essa oportunidade de estudar com vocês e eu espero que seja uma manhã bastante produtiva, bastante edificante e a gente consiga terminar a transmissão, né, porque semana passada acabou energia. Desligou na cara. Eu acho que foi a nossa energia, mais do que a energia do computador, mas a gente... deu o recado, né? Então, sejam bem-vindos. Bom dia, Guilherme. Bom dia, pastor Aguinaldo. Bom dia, Jonatas, que hoje foi privado do poder do microfone. Hoje só a parte técnica. Meus irmãos, sejam também todos bem-vindos. Uma alegria poder estar aqui novamente nessa manhã, dia do Senhor, com todos vocês. E que o Senhor mais uma vez nos visite com graça e misericórdia e nos dê essa oportunidade de poder aprender um pouco mais da sua palavra. Muito bom. Tá mudo mesmo. Mas ele já deu um joinha. Deu um joinha aí, né? Tá bom, beleza. Hoje a gente vai continuar, como o pastor falou, né? A gente acabou acabando de uma vez, né? Exato. Desligou tudo na nossa cara aqui. Mas hoje a ideia é continuar nessa segunda fase das bases dos fundamentos da nossa fé. Exato. E hoje ainda falando sobre a nossa doutrina e aí falando um pouquinho aí sobre a eleição incondicional, né? Incondicionalmente, é assim que Deus elege, não existe condição nenhuma para que nós sejamos escolhidos. Enfim, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. E eu queria aí compartilhar com vocês, pastor Aguinaldo, pastor Rodolfo, o que a gente pode esperar do estudo de hoje, o que a gente vai aprofundar além do que a gente tem visto. Esse é um tema muito importante, né, na compreensão da doutrina da salvação bíblica, né, na perspectiva bíblico-reformada, porque essa é a pedra de toque, né? Se semana passada a gente falou da depravação total, que é o ponto de partida, e eu sempre digo, quando estudo a doutrina da salvação, que se você não entender a extensão do estrago que o pecado causou, você não vai conseguir compreender todo o processo de redenção, todo o plano de redenção que Deus realizou na história. E agora a eleição incondicional, que é a segunda etapa, é a conclusão, ou o desdobramento lógico, né, da depravação total, vai nos fazer perceber a grandeza da salvação, porque em nós não há nada mesmo que cause, ou que motive, ou que leve Deus a nos salvar. Então, acho que isso vai ser o grande desafio nosso, mostrar para os irmãos biblicamente essa verdade. E eu creio que dentro desses 5 pontos, né, que ficaram conhecidos como os 5 pontos do calvinismo, esse é um dos pontos de maior debate entre arminianos e calvinistas. Verdade. Se, de fato, porque ambos creem na eleição, mas o modo como Deus realiza essa eleição é esse grande ponto de divergência entre calvinistas e arminianos. E o intuito hoje aqui nessa manhã é tentar, né, mostrar que biblicamente falando, a Escritura nos revela e tomando como base a doutrina da depravação total, que a única forma que Deus escolhe é de forma incondicional, até porque a partir da Bíblia nós vemos que nós não temos condição nenhuma de oferecer algo a Deus que nos torne digno do seu olhar gracioso e misericordioso sobre nós. Só lembrar, viu, Guilherme, como sempre eu tenho tentado lembrar, que a gente propôs esse tema não é por simplesmente
gostar de controvérsia ou de fazer especulação, mas é porque é fundamental que o crente entenda de fato como ele é salvo. Exato. Eu acredito que uma das razões pelas quais muitas pessoas que se declaram cristãs têm uma vida cristã bem mediana é o fato dela não entender a grandeza da salvação, ela não entender o que realmente Deus fez, está fazendo e fará na vida dela. Então, não se trata aqui, viu, irmãos, de especulação, e nós não queremos fazer nenhum tipo de especulação, a gente quer aprender o que a Bíblia diz sobre esse tema. Se Deus elege, como ele elege? Exato. Então, esse é o nosso desafio de hoje. Perfeito. É isso aí. Então, para a gente iniciar esse estudo que o pastor Aguinaldo vai trazer para nós, eu gostaria só de lembrar e pedir a todos vocês que deem um gostei nesse vídeo, dê um like nele agora, se você puder. Aproveite, né? Já está todo mundo aqui na página do Facebook. Compartilhe também. Temos aí pouco mais de 50 pessoas. Aqui, para mim, exatamente 52 pessoas nos acompanhando. Que Deus realmente nos abençoe, mas podemos ajudar aí outras pessoas, abençoar outras pessoas, transmitindo esse link para que outros se ajuntem a nós aqui, possamos nos edificarmos no Senhor, na palavra do Senhor, e crescermos para a sua honra e para a sua glória. Então faça isso agora, se você puder, e assim a gente já vai iniciar o estudo, lembrando também que você pode acessar esse conteúdo lá no aplicativo da nossa igreja. Se você não tem, é só baixar, o link deve estar em algum lugar aqui da descrição desse vídeo, na publicação, e você também pode aí acompanhar ou agora ou para depois lembrar do tema, enfim, se aprofundar um pouquinho mais, tá bom? Então, daqui para frente, pastor Aguinaldo vai comandar esse estudo, e lá no final do estudo a gente volta, todos nós aqui, para discutirmos um pouquinho mais, responder as perguntas que vocês deixaram no chat, lembrando e pedindo para que vocês identifiquem as perguntas com aquela bolinha vermelha, é só você encontrar aí no seu celular ou no computador, para que facilite a identificação. E se você quer fazer um comentário, pode deixar uma bolinha azul também, para não misturar aqui e facilitar a nossa compreensão, tá certo? Então, Perfeito. Vamos lá em frente, que Deus abençoe a todos, abençoe o pastor Aguinaldo, e que tenhamos um bom estudo com a graça do Senhor. Amém. Meus irmãos, então nós vamos dar continuidade aqui ao nosso curso, né, de Fundamentos da Fé. Hoje, com esse título, né, que a gente fica pensando aqui em dar um título que seja ao mesmo tempo atrativo e que mostre um pouquinho do que a gente vai apresentar, mas sem revelar tudo. Incondicionalmente, é assim que Deus nos elege? E hoje nós chegamos ao segundo ponto daqueles famosos 5 pontos do calvinismo, que, como nós vimos nas aulas anteriores, foram uma resposta que os teólogos holandeses reformados deram ao pedido dos teólogos holandeses arminianos para que a igreja holandesa deixasse de ser calvinista e abraçasse as doutrinas de Jacó Armínio, o arminianismo. Então, como a gente já tentou falar, e eu espero que você entenda isso, nós não queremos aqui fazer nenhuma especulação e nem simplesmente gerar polêmica e nem menosprezar os irmãos que pensam diferente de nós, mas nós somos reformados e nós temos a nossa confissão de fé, temos a nossa maneira de entender a obra redentora, a obra de salvação, e nós queremos apresentar isso para você, principalmente porque nós temos recebido aqui a visita, né, de muitos irmãos, a visita virtual, é verdade, por enquanto, mas eu espero que ela um dia se torne presencial, a visita aqui na nossa página, nas nossas transmissões, e nós queremos que você conheça a nossa fé conforme ela é ensinada na Escritura Sagrada. Eu, obviamente, vou fazer a leitura do texto clássico, né, que fala sobre a eleição, que é Efésios, capítulo 1, do verso 3 até o verso 6. Toda essa grande porção de Efésios 1, né, fala dessa eleição, mas eu queria fazer esse recorte aqui e depois nós vamos orar. Diz assim o apóstolo Paulo: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça,
que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Vamos fazer uma oração e pedir para o Senhor nos orientar aqui, nos ajudar a compreender esse tema? Vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço de todo o coração por essa oportunidade que temos de estudar mais uma vez a palavra do Senhor e dela buscar a direção do Senhor para a nossa vida. Eu te agradeço pela obra redentora, pela salvação que o Senhor realizou por meio de Jesus e te peço que o Senhor nos dê a graça de compreendê-la e assim termos um coração cada vez mais agradecido ao Senhor. Também eu quero, ó Pai, agora interceder pelo nosso irmão presbítero René e sua família, que estão enlutados pela perda do Charles, que o Senhor visite essa família com sua graça e misericórdia. O Senhor, que é o Deus de toda consolação, console a eles, assim como eu te peço que o Senhor console todos os que estão sofrendo, visite os que estão enfermos e estenda a sua mão sobre o nosso país e sobre o nosso povo, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Então, eu coloquei 3 objetivos, quase sempre eu coloco 3, né? Conhecer o ensino bíblico reformado sobre a eleição, o que a Bíblia diz sobre a eleição. Descrever as características dessa eleição, como é essa eleição, como a Bíblia apresenta essa eleição. E terceiro, analisar o sentido bíblico da presciência divina. Esse terceiro ponto aqui, irmãos, vai ser um bônus, tá? Porque às vezes a gente coloca muito conteúdo e é preciso gastar um tempo para você entender o cerne. Então, se a gente conseguir chegar lá na presciência que a gente vai ver na apresentação inicial, é um aspecto importante da posição arminiana, então nós queremos, se tivermos tempo, dar uma resposta para essa posição arminiana acerca da presciência. Durante a exposição você vai entender por que presciência é importante, né? Presciência é uma palavra que significa conhecer antes. Então Deus conhece antes o quê? Então esses são os objetivos da nossa aula. Primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, que a eleição é algo que todas as tradições cristãs concordam. Deus escolhe. Qualquer tradição cristã séria comprometida com a Bíblia Sagrada vai afirmar isso. Nossos irmãos arminianos e outras tradições não negam que Deus elege aqueles que serão salvos. Até porque nós acabamos de ler a carta de Paulo aos Efésios e esse tema é claro, e ele não é claro só aqui, ele é claro ao longo de toda a Escritura Sagrada. Quando você vai no Antigo Testamento, você vê Deus chamou a Adão quando ele pecou, Deus chamou Noé para ser o meio pelo qual Deus salvaria a humanidade, Deus chamou Abraão, Deus chamou Moisés e assim Deus chamou e Deus escolheu. Isso não resta nenhuma dúvida e nenhuma tradição cristã séria nega que Deus escolha. A pergunta é como, por quê, quando Deus escolhe. E é exatamente aqui que as tradições cristãs começam a se afastar e chega a um ponto em que elas até começam a se opor uma à outra. Por isso, nossa investigação aqui nessa manhã é procurar aquilo que a Bíblia diz. Então, para responder, então voltando um pouquinho, já que todas as tradições cristãs concordam que Deus escolhe, e as tradições cristãs divergem na maneira como definem como Deus escolhe, por que Deus escolhe, quando Deus escolhe, o melhor caminho que nós podemos seguir é ir para a Escritura Sagrada e perguntar na Escritura Sagrada, ou perguntar à Escritura Sagrada, quais são as respostas para essas perguntas. Então a nossa tarefa aqui nessa manhã é exatamente fazer essa investigação. E eu gosto sempre de começar, quando é possível, né, definindo. Então vamos definir o que é eleição incondicional. E para isso eu vou usar um documento histórico da tradição reformada, que é a Confissão de Fé de Westminster, aquele documento escrito na Inglaterra no século XVII, que foi produzido para ser a síntese da fé da Igreja inglesa, né, pelo menos naquele período do governo puritano. Depois aconteceram outras mudanças, mas enfim, as igrejas de tradição bíblico-reformada abraçam, todas elas, a Confissão de Fé de Westminster como um dos documentos importantes que revelam o que a nossa fé diz. E lá no capítulo 3 da Confissão de Fé de Westminster,
Capítulo que trata dos eternos decretos de Deus, nós lemos assim no item 5. Quero ler para você, deve estar aí na sua tela. Segundo o seu eterno e imutável propósito e segundo o santo conselho e beneplácito da sua vontade, Deus, antes que fosse o mundo criado, escolheu em Cristo para a glória eterna os homens que são predestinados para a vida. Para louvor da sua gloriosa graça, ele os escolheu de sua mera e livre graça e amor, e não por previsão de fé, ou de boas obras e perseverança nelas, ou de qualquer outra coisa na criatura que a isso o movesse como condição ou causa. É curioso isso aqui, né? Porque a definição que a confissão de fé faz, ela já se contrapõe àquela posição arminiana que foi defendida lá na Holanda, cerca de 30 anos antes, né? Então a gente está falando, um pouco menos de 30 anos, né? A gente está falando que os cânones de Dort foram escritos em 1618 e 1619. A Confissão de Fé de Westminster foi escrita entre 1643 e 1648. Então a gente tem um lapso aí de cerca de 30 anos, mas as doutrinas arminianas já tinham se difundido e muitas pessoas abraçaram a doutrina arminiana. Então quando os teólogos ingleses, puritanos, escoceses se reuniram para escrever a Confissão de Fé e fazer essa definição de toda a obra de Deus, quando ele fala da salvação, ele faz questão de dizer que a eleição foi feita antes da fundação do mundo, que ela foi feita para a glória de Deus, que ela é baseada na mera e livre graça e amor de Deus, que ela não é baseada em previsão de fé, a presciência, que a gente vai tentar chegar lá no fim, não é baseada em boas obras, não é baseada na perseverança das pessoas nestas boas obras e nem em qualquer outra criatura ou qualquer outra coisa na criatura. Ou seja, a confissão de fé faz questão de dizer que Deus não escolheu ninguém por algo que ele tenha visto nesta pessoa ou que ele tenha previsto nela. A escolha de Deus é soberana, é livre e é baseada na graça e no amor e é incondicional, ou seja, não há nada na criatura que estabeleça a condição ou a causa pela qual Deus escolheu alguém. Então nós vamos tentar falar sobre isso aqui nessa manhã. A eleição é condicional ou incondicional? Eu tentei fazer uma síntese aqui, irmãos, e eu confesso que toda síntese ela comete injustiças. Eu vou tentar ser o menos injusto possível, mas sintetizando, o que os arminianos dizem sobre a eleição? Os arminianos, como eu disse, eles afirmam, Deus escolhe o Salvador. Aliás, Deus escolhe quem ele vai salvar, Deus elege. Mas quais são as afirmações que os arminianos fazem para fundamentar a escolha de Deus? Primeiro, eles afirmam que o arrependimento e a fé do pecador são previstas por Deus e por isso Deus elege, ou seja, porque Deus prevê que aquela pessoa vai se arrepender e crer, então Deus a escolhe. Em consequência disso, a consequência natural disso é definir que a regeneração é o resultado da iniciativa humana. Ora, se a escolha de Deus é baseada na previsão de quem vai se arrepender e crer, a conclusão lógica é que, já que o arrependimento e a fé são os elementos fundamentais da regeneração, então quem decide regenerar-se é o homem. Então, quando o homem decide regenerar-se, quando o homem dá o primeiro passo para a sua regeneração, aí Deus elege esse homem. Por isso, isso levou a uma espécie de sinergismo, ou seja, os arminianos entendem que a salvação ou a eleição é condicional porque ela depende da decisão humana e do esforço divino. Por isso é sinergia, duas forças operando. O homem decide crer e Deus o elege. Então, a eleição de Deus é precedida pela decisão humana de crer e de se arrepender. Só há salvação se o homem permitir. Você já deve ter ouvido muitas vezes aquela célebre ilustração. O coração do homem é uma porta que só tem maçaneta
por dentro. Deus não pode abrir essa porta porque Deus faz tudo o que ele pode fazer, mas ele é impedido até que o homem decida abrir a porta do seu coração e aceitar Jesus Cristo. Bom, arminianismo. Obviamente, como eu disse, certamente essas definições aqui carecem de profundidade, eu reconheço isso, por isso daqui a pouco eu vou citar o documento original lá do Remonstrance, eu chego lá. Os calvinistas, por outro lado, vão dizer o quê? Que o arrependimento e a fé, ao invés de serem o resultado da decisão humana, eles são o resultado da eleição, ou seja, alguém crê e se arrepende porque ele foi eleito. A regeneração, por conseguinte, é uma obra exclusiva de Deus. Deus vai lá e regenera o pecador. Antes que o pecador possa crer ou se arrepender, ele primeiro precisa ser regenerado, porque ele está morto e ele precisa receber vida. E isso, obviamente, nos leva a concluir que a salvação é uma obra monergística, ou seja, Deus elege, Deus opera a salvação do começo ao fim. Deus dá ao homem um novo coração para que ele creia. Então a salvação não depende do homem, mas depende de Deus agir, ir lá no coração daquele homem, como ele disse através do profeta Ezequiel que faria, tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne, e agora esse novo coração se inclina para Deus. Então, a eleição é condicional, para os arminianos e incondicional para os calvinistas. É condicional para os arminianos porque ela depende da fé e do arrependimento, que são iniciativas humanas. Ela é incondicional para os calvinistas porque a eleição é um ato da soberana vontade de Deus que chega ao coração do pecador, o transforma, o regenera e então ele crê e ele se arrepende. Bom, como eu disse, essas sínteses são perigosas, né? Então eu vou ler aqui para vocês o artigo remonstrante, o artigo 1º. Então nós falamos aqui nas aulas passadas que os 5 pontos do calvinismo foram uma resposta aos 5 pontos arminianos que foram apresentados ao parlamento holandês na esperança de que a Holanda se tornasse um país arminiano. E o artigo 1º desse artigo remonstrante, desse requerimento, diz o seguinte, que Deus, pelo propósito eterno e imutável em seu Filho Jesus Cristo, desde antes da fundação do mundo, ele determinou a respeito da raça humana pecadora e caída, salvar em Cristo, pelo amor de Cristo e através de Cristo, a quem, pela graça do Espírito, crerão em seu Filho Jesus e perseverarão nessa fé e obediência da fé, por meio dessa graça até o final. Vamos parar aqui. Eu fiz uns destaques aí em amarelo de propósito, né? Então, olha só, os arminianos concordam que a eleição é antes da fundação do mundo. Mas eles estão dizendo aqui, e essa afirmação é um pouco sutil, mas eles estão dizendo que a salvação é pela graça, é por meio de Cristo, é por meio do Espírito Santo, mas a salvação e a eleição será daqueles que crerão. Então está pressuposto aqui, de maneira bastante velada, que a eleição depende da previsão da fé. Os arminianos, por causa disso, eles criaram, para não fugir da salvação pela graça, porque se eles negassem que a salvação era pela graça, eles se colocariam ao lado dos romanistas, né, e não ao lado dos protestantes. Então o que eles criaram? Eles criaram uma coisa chamada graça preveniente, a graça que vem antes. Então os arminianos eles acreditam que a salvação é pela graça, mas existe uma graça que é universal, que é uma graça preparatória, por isso é preveniente, que vem antes, que prepara o coração do pecador. Mas cabe ao pecador usar essa graça em seu próprio benefício e tomar o passo da fé e do arrependimento. Por isso, sutilmente, o artigo 1º diz que Deus elege em Cristo, elege antes da fundação do mundo, mas ele elege aqueles que crerão. Ele elege aqueles que perseverarão nessa fé até o final. Então aqui esse artigo coloca a eleição como fundada na previsão da fé e, pior ainda, na previsão da perseverança. Ou seja, se a pessoa foi eleita, mas não perseverar, ela deixa de ser eleita.
É como se Deus tivesse um livro que tem lá um livro e tem uma borracha, porque se a pessoa prevalece, está escrito o livro na vida. Se a pessoa para de perseverar, apaga o nome. Volta a perseverar, escreve. Bom, enfim, isso é uma piada sem graça. O que é que os calvinistas disseram? Então aqui eu tenho a resposta ao argumento remonstrante, ao argumento arminiano. Capítulo 1 do Cânone de Dort. Item 7. Essa eleição, a eleição de Deus, é o imutável propósito de Deus, pelo qual ele, antes da fundação do mundo, escolheu um número grande e definido de pessoas para a salvação por graça pura. Essas são escolhidas de acordo com o soberano bom propósito de sua vontade, dentre todo o gênero humano decaído pela sua própria culpa, de sua integridade original para o pecado e a perdição. De sua vontade, dentre todo o gênero humano, copiei aqui repetido, né? Os eleitos não são melhores ou mais dignos que outros, porém envolvidos na mesma miséria dos demais. São escolhidos em Cristo, quem Deus constituiu desde a eternidade como mediador e cabeça de todos os eleitos e fundamento da salvação. O item 9 é mais importante, presta atenção, está escrito assim, ó. Essa eleição não é baseada em fé prevista, em obediência de fé, santidade ou qualquer boa qualidade ou disposição, que seria uma causa ou condição previamente requerida ao homem para ser escolhido. Mas a eleição é para a fé, obediência de fé, santidade, etc. Eleição, portanto, é a fonte de todos os bens da salvação, de onde procedem a fé, a santidade e os outros dons da salvação, e finalmente a própria vida eterna com seus frutos. É conforme o testemunho do apóstolo. Ele nos escolheu, está citando aqui Efésios 1:4, ele nos escolheu não por sermos, mas para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Olha que coisa interessante. Os teólogos que abraçavam a perspectiva bíblico-calvinista responderam aos arminianos que a eleição é um ato da soberana vontade de Deus e não é baseada em fé prevista, nem em perseverança prevista, e essas perseverança e essa fé não são a causa ou a condição da eleição, mas a fé e a perseverança são a consequência da eleição. E aí ele cita Efésios 1:4. Paulo disse literalmente que Deus nos escolheu para sermos santos. Ele não nos escolheu porque nós somos santos, ou porque nós seríamos santos, ou porque ele previu que nós seríamos santos, mas ele nos escolheu para que nós fôssemos santos. Então, importante você ficar com isso muito claro na sua mente. A fé, o arrependimento e a perseverança na fé é o resultado da ação de Deus que elege o pecador e o elegeu antes da fundação do mundo. Quais são as evidências da Escritura dessas verdades? Então eu fiz uma listinha aqui dessas evidências, mas aí vai ficar a tarefa para você ler os textos. Eu vou colocar aqui na tela, você pode baixar aí no aplicativo, e eu coloquei aqui 6 evidências. Primeira evidência, a Bíblia deixa claro que Deus tem um povo eleito, Deus escolheu. Por exemplo, lá no Antigo Testamento, Deus escolheu Israel. No Novo Testamento, Jesus escolheu os seus discípulos. Jesus diz literalmente que aqueles que o Pai deu a ele, vêm até ele. Pedro diz na sua primeira carta que nós somos a nação que pertence a Deus, que nós somos chamados e escolhidos por Deus. Então, é claro na Bíblia, Deus tem um povo. Deus escolhe um povo. Segunda evidência, sua escolha, a escolha de Deus, não foi baseada em qualquer resposta ou ato previsto a ser cumprido pelos escolhidos. Lá em Romanos capítulo 9, que é o texto clássico, Paulo diz categoricamente que Deus havia anunciado a Rebeca, a mãe dos gêmeos Esaú e Jacó, antes que os gêmeos nascessem, que ele havia escolhido o mais novo, e o que o mais novo seria senhor do mais velho, o mais velho seria servo do mais moço. Antes que os gêmeos nascessem,
antes que eles fizessem qualquer coisa, para que o propósito da eleição prevalecesse. Então os outros textos também vão nessa mesma linha. Então Deus não escolheu Jacó porque ele previu que Jacó creria, porque ele previu que Jacó se converteria. Não, ele escolheu Jacó antes de tudo, na fundação do mundo. Terceiro, é Deus quem toma a iniciativa da salvação. Isso é claro na Escritura Sagrada. Jesus fala para os seus discípulos que aqueles que o Pai deu para ele virão a ele. Jesus diz para os seus discípulos: não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Durante o ministério de Jesus, ele chamou aqueles que ele quis para estarem do lado dele. E a Escritura Sagrada está cheia de evidências disso. Quando Paulo vai pregar em Filipos, lá em Atos 16, o texto bíblico diz que creram na pregação de Paulo aqueles que Deus havia destinado para a vida. Então a fé foi o resultado daquela eleição que Deus havia feito lá na eternidade. Quarta evidência: Deus escolheu antes da fundação do mundo. Efésios 1:4 é o texto que nós lemos aqui no começo do nosso estudo, e é claro, Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, e os outros textos também vão nessa linha. E os arminianos afirmam isso também, né? Você viu lá no artigo remonstrante, no artigo 1º, que eles afirmam que a eleição é antes da eternidade, é no tempo da eternidade, é antes do tempo. Quinta evidência: a escolha não foi baseada em méritos ou em obras. De novo, aí o exemplo de Esaú e Jacó. De novo, as palavras de Jesus Cristo. De novo, as cartas do apóstolo Paulo. O Novo Testamento é muito claro. E se você, eu estou colocando aqui só o Novo Testamento, né? Se eu colocasse o Antigo Testamento, lá no Antigo Testamento, Deus diz literalmente para o povo de Israel: eu não escolhi vocês porque vocês eram bons, eu não escolhi vocês porque vocês eram o melhor povo, eu escolhi vocês porque eu amei vocês. Eu decidi amar vocês. E aí a gente precisa lembrar, né, que o amor, biblicamente falando, é uma escolha. Amor envolve sentimento, mas não é só sentimento. Amor é uma decisão que você toma. Deus decidiu amar Israel, apesar de Israel, ele mesmo dizer, ser o menor dos povos. Paulo diz na carta aos Coríntios, olha que coisa curiosa, né? Que Deus não chama as coisas ou as pessoas especiais desse mundo. Na verdade, ele chama as desprezadas, as que não são nada, para que ninguém pense que a escolha de Deus foi causada por suas virtudes. A escolha de Deus é feita apesar dos nossos defeitos. Sexto argumento, ou sexta evidência: a fé é o resultado da escolha de Deus. Porque Deus escolheu, as pessoas creem. É interessante isso, né? Que lá em Atos 3,16, vou só chamar a atenção para esse texto aqui, que está na lista aí para você ler. Atos 3 conta a história de Pedro, quando ele cura aquele coxo que está pedindo esmola na porta do templo, né? E o texto de Atos 3, Pedro diz que aquele homem foi fortalecido pela fé que Jesus deu a ele. Então ele foi curado pelo nome de Jesus, por meio da fé que Jesus comunicou ao coração dele. Então, você não é escolhido por Deus porque você crê. Você crê porque você é escolhido por Deus. Porque deixados à nossa própria sorte, nós jamais creríamos. Quais são as características da eleição? Então vou parar aqui agora e nós vamos descrever essas características. Eu vou tentar ser bem objetivo, porque depois, como a gente já falou, você tem acesso a esses slides aí. Você que não é da Moca, você pode baixar o aplicativo da nossa igreja, está lá na descrição do vídeo. Você vai lá, clica ou na Apple Store ou na Play Store, você baixa, você vai ter esses estudos lá acessíveis para você ver. Quais são as características? Primeira característica: a eleição é uma obra do Deus triuno. Eu só quero gastar um minutinho aqui a mais para dizer o seguinte: existe uma ideia totalmente equivocada na cabeça das pessoas que a salvação é como se Jesus Cristo fosse aquela pessoa da Trindade que tem um coração piedoso e compassivo e ele interviesse na relação do Pai, que é seria um ser assim muito duro, muito ríspido, para aplacar a ira do Pai e salvar os pecadores. Isso não é totalmente errado do ponto de vista bíblico.
A eleição é uma obra do Deus Trino, porque a eleição é para a salvação. Então Deus elegeu, lá no Antigo Testamento, Deus elegeu os que ele iria salvar na eternidade. Ele elegeu por causa do seu amor. Cristo, o Filho, se encarna para morrer e dar a vida para que a eleição cumprisse o seu propósito, que é a salvação. Porque para salvar pecadores era preciso que houvesse o pagamento do pecado pelo derramamento de sangue. E, por fim, Deus Espírito nos remiu. Então, Deus Pai elege, Deus Filho compra e Deus Espírito reúne. O Espírito Santo tem essa missão de apresentar Jesus Cristo ao pecador, convertê-lo a Cristo, regenerá-lo e uni-lo a esse povo chamado povo de Deus ou a igreja de Deus. Então, a eleição é uma obra do Deus Trino. Não é uma obra só do Pai, nem só do Filho, nem só do Espírito, como nenhuma obra que Deus realiza é exclusiva de uma das pessoas. Uma das pessoas pode ter um aspecto dessa obra, mas o desígnio sempre é do Deus Trino. Segunda característica, a eleição é uma expressão da vontade livre de Deus. Importante isso aqui, eu vou ler para você. A causa única da eleição é a vontade soberana de Deus. O decreto da eleição se origina nessa vontade soberana e livre, não causada e nem influenciada por nada advindo das criaturas. E eu vou ler aqui Romanos 9, texto que eu já me referi aqui. Palavra que Deus disse para a Rebeca, mãe dos gêmeos, Esaú e Jacó. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela, a Rebeca. O mais velho será servo do mais moço, como está escrito. Amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Então, Deus deixa claro, através do apóstolo Paulo, através dos profetas do Antigo Testamento, esse texto aqui, que se não me engano é do profeta Malaquias, onde Deus diz que amou Jacó e aborreceu Esaú. A escolha de Deus é livre, é soberana. Não foi causada por nada que ele viu em Esaú ou em Jacó. Na verdade, se você for ler a história, você vai ver que Jacó talvez fosse o menos escolhível. Não sei se existe essa palavra, acho que não existe, né? Mas eu acabei de criar. Jacó talvez fosse o menos... aquele para quem houvesse menos possibilidade de ser escolhido, porque ele era o pior dos dois. Aí eu cito João Calvino aqui para ilustrar isso. Que ninguém conclua que os eleitos o são em virtude de serem eles merecedores, ou porque de alguma forma conquistaram para si o favor divino, ou ainda porque possuíam alguma semente de dignidade pela qual Deus pôde ser movido a agir. A ideia simples que devemos levar em conta é essa. O fato de sermos contados entre os eleitos independe tanto de nossa vontade quanto de nossos esforços. Pois o apóstolo substituiu correr por esforço ou diligência. Ao contrário, deve ser atribuído totalmente à benevolência divina, a qual por si mesma recebe graciosamente aqueles que nada empreendem, nem se esforçam, nem mesmo tentam. Calvino fez uma citação aqui do texto de Romanos, né, onde Paulo diz que não depende de quem quer e nem depende de quem corre. Então ele está dizendo que o apóstolo Paulo substituiu correr por esforço ou diligência. Ou seja, não adianta você ter muita vontade. A eleição depende unicamente do favor divino. Próxima característica. A eleição é baseada na compaixão e não na complacência. Vou definir aqui. O que é compaixão? Compaixão é pesar que em nós desperta a infelicidade, a dor ou o mal de outrem, a piedade, a pena, a dó, a condolência. Então, compaixão é aquele sentimento que surge no seu coração quando você vê o sofrimento do outro. Aí você se compadece, você vê o estado do outro. Complacência é o contrário disso. Complacência é o prazer que você tem no outro, o prazer que o outro causa em você. Nós aprendemos na Bíblia Sagrada que não há nada no ser humano que
cause este prazer em Deus. Na verdade, Deus olha para a humanidade e Deus vê a humanidade rebelde, Deus vê o homem indiferente, Deus vê o homem resistindo a Ele o tempo todo. A Bíblia diz várias vezes que não há ninguém que busque a Deus, que os homens não querem saber de Deus, ou pelo menos não querem saber do Deus da Bíblia, querem saber de outros deuses que eles inventam com a sua cabeça. Portanto, olha aqui, eu coloquei isso em destaque aí na sua tela. A eleição é sempre apesar do pecado e não por causa de virtude, bondade ou qualquer outra qualidade do ser humano, porque nós somos criaturas rebeldes. Quando Deus nos olha, o que Ele sente por nós é compaixão pelo nosso estado. E porque Ele se compadece, Ele se levanta e Ele vem ao nosso encontro. Então você e eu somos eleitos apesar do nosso pecado. E não por causa das nossas virtudes, porque quaisquer virtudes que nós tenhamos são resultado da obra de Deus em nós e não a causa. Eu espero que isso fique claro, meu irmão. Se isso ficar claro, eu já vou dar minha tarefa hoje como uma tarefa cumprida com um certo sucesso. O que os cânones de Dort dizem? Lá no capítulo 1, na seção 10. A eleição é baseada no bom propósito de Deus. Quero ler aqui. A causa dessa eleição graciosa é somente o bom propósito de Deus. Este bom propósito não consiste no fato de que, dentre todas as condições possíveis, Deus tenha escolhido certas qualidades ou ações dos homens como condição para a salvação. Mas este bom propósito consiste no fato de que Deus adotou certas pessoas entre a multidão inteira de pecadores para ser a sua propriedade. Vou explicar isso aqui. Deus olha para a humanidade e aos olhos de Deus todos os seres humanos estão na mesma condição. São pecadores caídos. Se você prestou atenção na imagem que foi usada para divulgar essa aula, você viu lá uma mão tirando do meio de vários toquinhos de madeira Os toquinhos são da mesma madeira. Tem diferença, né, de tonalidade, tem diferença de algum risquinho em um e outro, só para falar da ilustração, mas aquelas madeiras são iguais na sua essência, são madeiras, têm o mesmo formato, são da mesma natureza. É assim que Deus nos olha. Deus olha do céu, vê a humanidade igual. Não há nada em mim que faça Deus olhar para mim e falar, eu vou escolher o Aguinaldo, porque o Aguinaldo é melhor do que o Rodolfo. Eu vou escolher o Aguinaldo porque o Aguinaldo é melhor do que o Antônio, do que o José, ou do que a Maria. Não, nós somos iguais. Deus, porque Ele tem um coração compassivo, dessa multidão de pessoas perdidas, Ele decidiu escolher alguns. Eu sei, você vai perguntar, mas então por que Deus, que é compassivo, não escolhe todos? E a Bíblia diz, e a resposta da Bíblia é muito clara sobre isso, embora não seja muito agradável, a resposta é assim, porque Ele quis, porque Ele decidiu fazer assim, porque Ele decidiu que esse seria o meio pelo qual Ele seria mais glorificado. Entre a infinidade de possibilidades que pode passar na cabeça de um ser humano, Deus escolheu este caminho. E Paulo, escrevendo aos Romanos, diz, quem é você para discutir com Deus? Pode, por acaso, o vaso dizer para o seu oleiro que a sua obra tem defeito? Então, Paulo diz, nós não podemos discutir isso com Deus, nós devemos, pelo contrário, ser agradecidos a Deus, porque Ele, podendo ignorar a todos, deixar todos perdidos, decidiu salvar alguns. Próxima característica, a eleição é imutável. Portanto, torna segura e certa a salvação dos eleitos. Essa artigo aqui é para responder aquilo lá que os remonstrantes, os arminianos diziam e dizem até hoje, que a salvação ela é condicionada à perseverança. Você está eleito enquanto você persevera. Se você deixar de perseverar, você deixa de ser eleito. A salvação, a eleição é uma só, ela é um decreto e ela é imutável. Porque Deus é eficiente na execução do seu decreto, de tal maneira que nenhum dos que foram dados a Cristo se perdem. Está lá Romanos 8, 29 e 30. Paulo diz isso claramente.
Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, chamou, aos que chamou, justificou, e aos que justificou, também glorificou. Ou seja, Paulo está descrevendo que Deus predestinou e Deus vai completar a obra até a glorificação. Depois ele fala aquele texto que nós conhecemos bem, né, que ninguém pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade. Enfim, você lê Romanos 8, depois você vai ser abençoado. Próxima característica a eleição é decisão ocorrida na eternidade. Jamais devemos pensar na eleição como uma obra que acontece no tempo. Todos os desígnios de Deus referentes à eleição foram concebidos na eternidade. Aqui eu volto para Efésios como ilustração, porque isso pode ser aprendido em outros textos. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então, quando é que ocorreu a eleição? Antes da fundação do mundo. Próxima característica. Essa eleição é totalmente imparcial. A Bíblia ensina que Deus não faz acepção de pessoas. Prosopoleptes, essa palavrinha que eu coloquei só para dizer que eu sei falar essa palavra em grego. Não vai acrescentar muita coisa para você, né? Mas é só para dizer que a escolha que Deus faz é livre. É imparcial. Portanto, olha só, uma escolha que fosse baseada em fé prevista seria uma espécie de acepção. E a Bíblia diz que Deus não faz acepção, pois ela ocorreria após a investigação futura. A eleição seria parcial se algum dos eleitos tivesse algum merecimento. Uma vez que todos estão mortos, a escolha de Deus não inclui qualquer investigação do indivíduo por causa dessa escolha. Ou seja, se a Bíblia diz, conforme Pedro falou, e aqui o contexto é a salvação de Cornélio, um romano. Os judeus não queriam que romanos fossem salvos, os romanos eram opressores. Pedro prega o evangelho para Cornélio, que era um oficial romano. Cornélio se converte, e aí Pedro tem que se justificar lá para os irmãos judeus de Jerusalém. E Pedro diz, eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Os arminianos dizem o seguinte, olha, Deus lá do céu olhou, ele investigou a vida do Aguinaldo, e ele viu que o Aguinaldo, um dia ele ia tomar a decisão de crer, e Deus foi lá e elegeu. Isso, irmão, seria uma acepção. Isso seria fazer uma escolha baseada em mim. Isso seria fazer uma escolha que não é soberana, que é condicional, mas a Bíblia diz que a escolha que Deus faz de mim não é causada por mim, porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. E eu vou citar aqui Charles Hodge, o grande teólogo de Princeton, que diz o seguinte, a convicção íntima do povo de Deus em todas as eras foi e é a regeneração ou infusão da vida espiritual, é um ato do poder de Deus exercido segundo o seu beneplácito, segundo a sua vontade, e portanto é o dom pelo qual a igreja ora de maneira especial. Esse fato, porém, envolve a verdade do agostinianismo, que simplesmente ensina que a razão pela qual uma pessoa é regenerada e outra não, e por conseguinte uma é salva e outra não, está no beneplácito, na vontade de Deus. Ele tem misericórdia de quem quer ter misericórdia. É verdade que ele ordena a todos os homens que busquem sua graça e promete que os que buscam acharão. Mas por que um busca e outro não? Por que um se deixa impressionar ante a importância da salvação, enquanto outros permanecem indiferentes? Se é verdade que não só a regeneração vem de Deus, mas também todos os pensamentos retos e propósitos justos procedem dele e não de nós, o fato de buscarmos e acharmos o seu favor. Então não é só a regeneração que procede de Deus, mas tudo de bom que há em nós, toda vontade que há em nós. Então a resposta é por que um se interessa pela salvação e outro não? Porque Deus agiu no coração dele. Porque Deus o regenerou. Bom, eu tenho 5 minutos aqui, eu vou falar sobre a presciência, vou tentar ser rápido, né? O que é essa presciência? Então,
Os arminianos dizem assim, Deus elege as pessoas baseado na presciência, Deus prevê o futuro. É como se Deus estivesse assistindo a história da vida do Aguinaldo e Deus viu que lá em 1977, em julho de 1977, enquanto ele participava de uma escola bíblica de férias e ele ouviu falar do evangelho, ele creu. Então Deus lá na eternidade, ele estava assistindo o filme da minha vida e ele previu que eu creria e aí ele, prevendo que eu creria, me elegeu. Vamos falar o seguinte, eu preciso definir aqui rapidinho o verbo conhecer no Antigo Testamento. O que significa conhecer? Quando a Bíblia diz que Deus conhece alguma coisa, o que isso significa? Conhecer, o verbo hebraico, yadá, é considerar com favor. Não significa mero conhecimento, mas afeição pelo objeto em vista. Eu coloquei alguns textos aqui só para ilustrar. Quando Deus diz para o povo de Israel, ou para Moisés em particular, né, eu te conheço por nome. Esse conhecer aqui não é eu sei quem você é, eu amo você. Rebeldes fostes contra o Senhor desde o dia em que vos conheci. Então, desde o dia que Deus amou Israel, Israel foi rebelde. Antes que te formasse no ventre, te conheci. Deus está falando do chamado de Jeremias. Então, esse conhecimento aqui é escolher, é amar, é eleger. Constituíram príncipes, mas eu não soube. O verbo yadá aqui, Deus não sabia que Israel constituiria príncipes. É claro que saber aqui não é no sentido de eu não tinha conhecimento. Eu não concordei com isso, eu não tive prazer nisso. De todas as famílias da terra, a vós somente conheci. O profeta Amós falando sobre o valor que Israel tinha. E o profeta está dizendo que de todas as famílias da terra, Deus só conheceu Israel. Será que conhecer aqui, Deus só sabia que existia Israel? É claro que conhecer aqui não é saber algo sobre, mas é escolher, é amar, é ter afeição. Nessas passagens, conheci significa amei ou designei. Certo? Quando você vai para o Novo Testamento, o verbo conhecer no Novo Testamento é o verbo gnosko. Muitas vezes o verbo gnosko, o verbo conhecer no Novo Testamento, tem esse mesmo sentido hebraico. Não se esqueça que os discípulos de Jesus eram judeus e tinham essa cultura de usar o verbo conhecer com essa ideia de relacionamento. Então, olha aqui, quando Jesus está falando lá no Sermão do Monte sobre aquelas pessoas que no dia do juízo vão chegar diante dele dizendo, em teu nome fizemos cura, em teu nome fizemos milagre, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo. Jesus diz assim, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. É claro que o verbo conhecer aqui, irmãos, está sendo usado no sentido hebraico, no sentido que ele tinha na mente e na cultura hebraica. Eu nunca amei vocês, eu nunca tive relacionamento com vocês. Você acha que tem alguma coisa que o Senhor não conhece? Alguma coisa que o Senhor não sabe? Jesus diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Conhecer aqui, meu querido, é claro que não é eu sei quem elas são. Conhecer aqui significa eu amei as minhas ovelhas. Eu designei essas pessoas para ser minhas ovelhas. 1 Coríntios, Paulo escreveu, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Conhecer aqui também é um verbo utilizado com o mesmo sentido, de ter relacionamento. O Senhor conhece os que são seus, Paulo escreve para Timóteo, e é claro que o verbo conhecer aqui não é o Senhor sabe quem são, mas é o Senhor tem prazer, o Senhor ama, o Senhor escolhe. Bom, pois bem, esse é o verbo conhecer. A palavra presciência é uma derivada de conhecer, é pré-conhecer, é conhecer antes. Então, se a palavra conhecer já tem esse sentido da semântica, né, do significado que ela trouxe do hebraico, pré-conhecer é uma palavra mais clara ainda. Cada passagem que essa palavra pré-conhecer aparece, vê-se claramente que ela não se refere a um conhecimento sobre o que a pessoa fará, mas ela se refere à pessoa em si mesmo.
A palavra presciência nunca é empregada na Escritura para se referir a ações, para se referir a eventos, mas ela se refere a pessoas. E eu vou citar os dois textos aqui que essa palavra aparece. Romanos 8, 29 e 30. Paulo diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou. Esse antemão conheceu aqui é a palavra prognosco, conhecer antes. Então Paulo está dizendo, os que de antemão conheceu. Considere bem aqui, ó. Eu quero ler o que está aqui na tela para você me acompanhar. Considere bem o pronome aqui empregado. Paulo não diz que Deus conheceu alguma coisa que as pessoas fariam. Não se refere a algo, mas a pessoas que ele conheceu de antemão. Então, porquanto as pessoas que Deus conheceu de antemão, ou seja, as pessoas que Deus amou lá na eternidade, ele predestinou. Lembra, eu falei que a eleição é causada pelo amor de Deus? O amor soberano de Deus? Então Paulo está dizendo, aquelas pessoas que Deus conheceu de antemão, o texto não diz aquelas pessoas que Deus sabia que creriam, aquelas ações que Deus previu que as pessoas teriam, causou a predestinação. Não. O que se tem em vista não é a submissão da vontade, mas a fé do coração, mas as pessoas mesmas. Ou seja, Paulo não está dizendo, olha, Deus conheceu a fé que essas pessoas tinham, Deus conheceu a obediência que elas ofereceriam. Não, Paulo diz, Deus conheceu essas pessoas. As pessoas aos que, o pronome aqui é pessoal, as pessoas que ele conheceu, ele predestinou. E o segundo texto é 1 Pedro 1, verso 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão do ponto Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, a proorizo, que é uma outra palavra, né? Se não me engano aqui é a palavra proorizo, é o conhecimento prévio. Mas olha aqui, quem são os eleitos segundo a presciência de Deus? São as pessoas. Pedro não diz que Deus preconheceu a fé, que Deus preconheceu a obediência, que Deus preconheceu a fidelidade, que Deus preconheceu a boa vontade. Não, o Pedro diz que Deus preconheceu essas pessoas, aqueles que ele elegeu, porque ele conheceu antes. E aí voltamos lá para o pano de fundo semântico do significado de conhecer, que é aquela ideia hebraica, que é permanente, que é presente no Novo Testamento, que conhecer é amar, é ter relacionamento, é ter intimidade, é escolher. Então Pedro está dizendo, aqueles irmãos para quem ele escreve, são aquelas pessoas que foram eleitas porque Deus as conheceu, porque Deus decidiu amá-las, porque Deus decidiu ter um relacionamento com eles. Conclusões. Vamos estourar o tempo aqui, só 2 minutos. Deus escolheu sem parcialidade aqueles que queria salvar, porque todos estavam mortos. Lembra? Semana passada, depravação total, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, todos estão perdidos, incapazes, impotentes, não buscam a Deus, não querem saber de Deus. Então, dessa massa perdida, Deus escolheu. A eleição não pode ter o homem como causa. A única causa da eleição é a vontade soberana de Deus, que decidiu da massa de perdidos escolher alguns para a glória do seu nome e para sobre eles manifestar o seu amor. Então, Deus olha e vê todo mundo igual. E Deus escolhe alguns. A doutrina da eleição enche-nos de gratidão. É curioso, né, que muitas pessoas ouvem essa doutrina e ficam com raiva de Deus. Quando o efeito deveria ser exatamente o contrário. Por isso que eu falei, começa com pecado. Primeiro você entende, meu Senhor, eu estou totalmente perdido. Se o Senhor não tiver misericórdia de mim, eu vou para o inferno, eu estou perdido. Mas o Senhor, na sua bondade, apesar de mim, apesar do meu pecado, apesar de eu não fazer nada, de eu não crer, de eu não querer o Senhor, apesar da minha resistência, o Senhor olha do céu, se compadece de mim e me chama, e me regenera, e me dá vida. Então isso deve encher o seu coração de gratidão. Por isso Paulo ficou nervoso com os romanos lá que ficavam questionando. E Paulo diz, você por acaso pode falar o vaso pode falar para o oleiro que o que ele fez está errado? Quem é você para contender com Deus? Quem é você para duvidar de Deus? Quem é você para dizer que Deus estava errado? E aí Paulo usa o exemplo de Esaú e Jacó para dizer, olha lá, olha para trás para vocês verem como Deus sempre fez e Deus continua fazendo assim. Então, quando a gente entende isso, quando você entende que Deus não escolheu você porque você é bonitinho, porque você é bonzinho, porque você é santinho, porque você não é,
porque eu não sou, então você pode cair de joelhos e dizer: Senhor, obrigado. Porque se não fosse o seu amor e a sua misericórdia, eu seria irremediavelmente perdido. Mas apesar de mim, apesar da minha dureza, apesar da minha indiferença, apesar da minha incredulidade, o Senhor vem ao meu encontro, me arranca do meio dos mortos e me dá vida. Efésios capítulo 2. Você precisa ler Efésios muitas vezes. Nós estávamos mortos e Ele nos deu vida. Ele nos ressuscitou com Cristo. E isso não veio de você, isso é um dom de Deus. Isso não é por causa das obras, e a palavra obra ali não é por caridade, isso não é porque você fez o que devia fazer, porque você não fez, porque mortos não fazem nada, mas porque Deus decidiu no seu amor. Que Deus nos dê graça para entender essa verdade extraordinária. Vamos lá. Muito bem. Glórias a Deus, graças ao Senhor por sua infinita bondade e seu amor, que nos moveu até aqui, que nos trouxe aqui e nos deu essa graça e oportunidade de estarmos juntos aqui, compartilhando a sua palavra, nos edificando nele como seu povo. Muito bom por esse estudo. Graças a Deus pela sua vida, viu, pastor Aguinaldo? Sim, amém. Muito bom. Pastor Rodolfo quer falar alguma coisa? A gente hoje tem algumas boas perguntas aqui no chat. Tá no mudo aí, eu acho, hein? Pra mim não tá chegando o seu áudio aqui. Atenção, sem som. Pastor Rodolfo acho que não foi eleito. Agora ele foi eleito. O Jonatas acabou de eleger o microfone dele aqui para entrar no ar. Entendi. Vamos para as perguntas. Creio que com as perguntas aí as dúvidas vão se dissipar. Tá certo. Vamos lá, então. Vamos começar aqui pela pergunta do Marcos Rogério. Ele perguntou assim, ele deixou o seguinte: os textos de Lucas 14, 12 a 26 e Mateus 22 sobre o banquete se referem à salvação? Se sim, por que o convite a todos se os lugares à mesa já foram definidos na eternidade? Lucas 13, como interpretar? Então, pastor Rodolfo, vai ou eu vou? Pode. Eu vou, né? Agora voltou, pastor Rodolfo. Muito obrigado, né? Agora ele está eleito. Então, olha só, as parábolas precisam ser sempre entendidas no seu contexto e nenhuma parábola consegue em si mesma, e nem ela tem esse propósito, apresentar todos os aspectos da salvação. Muitas vezes as parábolas elas têm muito mais o propósito de confrontar a incredulidade de Israel e explicar, até preparando os discípulos para a inclusão dos gentios mais tarde. Lembra que isso é uma coisa que não era muito clara para os judeus, né? Os judeus não entenderam a sua vocação missionária mundial e eles acabaram encapsulando Deus dentro da sua própria cultura. Então essas parábolas, elas têm muito mais o propósito de mostrar o aspecto universal do evangelho, que vai chegar uma hora em que a graça alcançará o mundo inteiro e os discípulos precisam ser preparados para isso. E essas parábolas ilustram, estou falando assim, grosso modo, porque cada parábola precisa ser examinada minuciosamente dentro do seu contexto. Mas, grosso modo, seria essa a intenção da parábola, né? De mostrar essa vocação universal do evangelho. E aí vem a questão seguinte, mas então por que Deus chama a todos? Porque Deus, de fato, deseja a salvação de todos os pecadores. Isso a Bíblia diz categoricamente. Mas por que Deus não salva todos os pecadores? Porque embora Deus deseje, existe um outro aspecto da vontade de Deus, e na teologia a gente usa essas categorias para tentar explicar. É claro que são tentativas de definir, né? Existe uma vontade de Deus que a gente chama de vontade de deleite, ou seja, aquilo que Deus teria ou tem prazer. Mas existe a vontade de Deus de propósito. Muitas vezes Deus contraria o seu prazer para cumprir o seu propósito. Por exemplo, vou dar um exemplo que talvez ilustre isso bem.
Que prazer teria o pai de ver o seu filho esmagado na cruz do Calvário e jogar sobre os seus ombros o pecado da humanidade e inclusive manifestar sobre ele a sua ira a ponto do filho lá na cruz gritar: Deus meu, por que me desamparaste? Deus não fez isso por prazer, mas Deus fez isso para cumprir o seu propósito. Então, Deus deseja a salvação dos pecadores, mas Deus decidiu não salvar todos os pecadores. Mais ou menos ilustrar isso assim grosseiramente, pastor Rodolfo, é mais ou menos assim: amanhã, segunda-feira, você vai trabalhar, né? Mas você preferiria ficar na cama. Mas porque você tem um propósito, você contraria o seu prazer para cumprir o seu propósito. Ilustração grosseira, né? Então, a oferta universal do Evangelho é uma demonstração da compaixão de Deus por pessoas do mundo inteiro, mas não necessariamente por cada pessoa do mundo. A gente confunde muito isso, né? Por exemplo, João 3,16, porque Deus amou o mundo. A gente lê esse versículo e acha que Deus amou cada pessoa do mundo. Não, Deus amou pessoas do mundo inteiro. Deus não amou igualmente todas as pessoas do mundo. A ponto de ficar claro que há pessoas no mundo que se perdem e há pessoas no mundo que são salvas. Então, há pessoas no mundo que são alcançadas pelo amor eletivo de Deus e há pessoas que não são alcançadas pelo amor eletivo de Deus. E embora isso para nós seja chocante, porque nós, na nossa tola presunção, achamos que nós somos melhores do que Deus e somos mais justos do que Deus, e a gente, no fundo, está pensando assim: se eu fosse Deus, eu faria diferente. Felizmente, você não é, porque a gente ia ter surpresas muito ruins. Verdade. Grosso modo, é isso aí, Guilherme. Bora. Muito bem. A gente tem uma pergunta do Roger. Aí eu não sei se o pastor Rodolfo vai enfrentar essa aqui. Isso é problema do pastor Rodolfo. O pastor poderia, por favor, explicar o contexto de Êxodo 32, 33, sobre o que Deus fala a Moisés? Aquele que tiver pecado contra mim, a este riscarei do meu livro. Bom, para a gente entender, né, o contexto aqui é a questão do bezerro de ouro, da idolatria entre o povo de Israel. Deus anuncia a punição a esse povo e Moisés, então, ali de forma específica, a partir do versículo 30, ele então vai interceder para que Deus tenha misericórdia desse povo. E então, a atitude de Moisés diante de Deus, e aí o versículo 32 nos ajuda a entender por que Deus diz isso no 33, é que Moisés fala: olha, agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te do livro que escreveste. Ou seja, Moisés está falando: se o senhor não perdoar esse povo, risca meu nome, porque eu não quero... Risca meu nome do livro. Uhum. E aí Deus está falando que... e aí é onde Deus responde. Ele... No 33, então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Ou seja, a ideia aqui é porque a gente precisa se lembrar dessas adequações que Deus faz para o nosso entendimento. Uhum. Nós não podemos tomar de forma literal esse riscar do livro da vida, até porque em outras passagens da Escritura fala que ninguém é posto ou riscado do livro da vida ao longo da caminhada. A ideia presente aqui, que quando Deus fala que risca do livro, são aquelas pessoas que têm como estilo de vida a pecaminosidade, ou seja, são aqueles que a graça de Deus nunca os alcançou, são aqueles que não experimentaram o agir do Espírito Santo nas suas vidas, tanto que mais adiante, no versículo 35, fala: ora, feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricar. Ou seja, Deus pune o povo por causa disso. Então, a ideia aqui é essa, que não é que Deus escreve e depois risca. É que Deus falando que aqueles que têm como estilo de vida uma obstinada prática do pecado, nunca fizeram parte. É por isso que ele fala para Moisés
Isso porque Moisés tinha uma vida com o Senhor. Moisés havia sido alvo da graça. Então não tem como riscar Moisés do livro. Não tem como tirá-lo entre esses escolhidos. E aí Deus está dizendo, olha, não faz parte dentre os meus aqueles que vivem de forma obstinada no pecado. Aqueles que têm o pecado como estilo de vida. Posso dar um palpite aí? O pastor Rodolfo foi assim, muito polido, né? Eu vou ser mais popular, né? Deus respondeu a Moisés na categoria que ele disse. Moisés diz, se o senhor não perdoar o povo, me risca do livro da vida. Deus respondeu, o livro é meu. Deus não está dizendo que existe a possibilidade de riscar. Deus está respondendo com a mesma categoria. O livro é meu e quem decide se vai riscar ou não vai riscar sou eu. Né? Então Deus não está afirmando que existe uma possibilidade de riscar. Deus está dizendo para Moisés que ele não tem o direito de vir dar palpite no livro que é de Deus. Boa. Né? Bem estilo Caterpillar. Exatamente. Vamos lá. O Isaac deixou uma questão também, que é a seguinte. É comum aqueles que defendem a visão arminiana, ao debater sobre o assunto desta aula, falar que estamos confundindo eles com pelagianos. Sim. Poderiam, por gentileza, explicar a diferença da visão de Pelágio e a versão de Jacó Armínio? Obrigado. Boa. Eu recomendo assistir a primeira aula, né? Que a gente fez 2 semanas atrás, a aula histórica, né? Mas eu vou ser compassivo aqui. De fato, os arminianos não são pelagianos. Eles são, na melhor hipótese, semi-pelagianos. Porque o Pelágio negava o pecado original e Pelágio defendia que todo ser humano nasce na mesma condição de Adão, e os arminianos não dirão isso em hipótese alguma. Os arminianos não vão negar que a salvação precisa da graça de Deus. A diferença é que os arminianos eles vão criar, como eu já disse aqui, essa ideia de graça preveniente, né? Uma graça preparatória, mas eles defendem, os arminianos acreditam no pecado original, acreditam na depravação humana, mas eles acreditam que a depravação não foi tão profunda e tão extensa quanto os calvinistas, ou melhor, a Bíblia, ensina que foi. E por isso eles acabam deixando no homem um resquício de possibilidade de salvação. Para escapar do pelagianismo, então eles criaram a ideia da graça preveniente, a graça preparatória. Mas existe uma coisa importante que eu preciso falar aqui rapidinho. Existe uma diferença entre o semi-pelagianismo arminiano e o semi-pelagianismo católico romano, porque os católicos, em geral, são semi-pelagianos mesmo, né? No grosso modo mesmo, a maioria deles até inconscientemente. Qual que é a diferença? A diferença é assim. No arminianismo, no semi-pelagianismo arminiano, Deus faz tudo o que ele pode para salvar o homem e ele esbarra na porta que só tem tranca por dentro. Aí o homem vem e abre a porta. Ou seja, no arminianismo, a salvação é uma iniciativa de Deus que o homem complementa quando ele decide crer e se arrepender, certo? Então, Deus toma iniciativa, mas Deus tem um limite. O limite de Deus é o coração humano, que Deus não invade, que Deus não chuta a porta. Essas metáforas que você já ouviu e naqueles famosos sermões de apelação. Aceita Jesus, dá uma chance para Jesus, deixa Jesus entrar no seu coração, só você pode abrir a porta do seu coração. Pronto. O semi-pelagianismo católico é o contrário. O semi-pelagianismo católico é assim, o homem faz tudo o que ele pode, mas chega uma hora que o homem não pode mais. Aí Deus vem e completa a obra. É uma sinergia, é semelhante, mas é de mão contrária. Sim. Só porque os arminianos não querem ficar do lado do católico, do catolicismo, que defende de fato que o homem é capaz. Né? No catolicismo existe uma sinergia, mas é uma sinergia em que Deus apenas complementa aquilo que o homem faz. No arminianismo, o homem complementa o que Deus faz. Mas ambos são perspectivas sinergistas. Mas a diferença fundamental entre pelagianos e
Arminianos os arminianos acreditam no pecado original, acreditam na depravação, acreditam que a salvação é somente pela graça, somente por meio de Jesus Cristo, acreditam na expiação vicária, Cristo morreu pelos pecadores, coisa que Pelágio não acreditava. Lá na primeira aula eu falei que Pelágio ensinava que Jesus só deu um grande exemplo moral, e se você seguir os pegadas de Jesus e imitar Jesus, você vai ser salvo, baseado numa reforma moral. Os arminianos não vão dizer isso de jeito nenhum, seria uma injustiça dizer isso dos arminianos. Os arminianos acreditam que Jesus morreu para salvar o pecador. A diferença fundamental é essa, que Deus não pode salvar o pecador a menos que ele queira. E nós, calvinistas, dizemos o seguinte, que Deus salva o pecador mesmo sem ele querer. Exato. Não é exatamente isso, não. É que Deus muda o coração. Exatamente. Deus dá um coração novo que queira, porque o coração velho não vai querer. Isso aí. Então Deus não atua na vontade, Deus muda a natureza. Exato. Certo? Pô, vamos lá. O presbítero Saulo deixou uma questão aqui, pastor. Quando o texto fala amei Jacó e aborreci Esaú, ele está falando das pessoas de Esaú e Jacó ou das nações Israel e Edom? Nesse caso específico, ele está falando literalmente de pessoas, de Esaú e Jacó. E lá Romanos 9, que vai falar a respeito disso, e é justamente, né, esse é um dos textos áureos, né, que nós temos a respeito da questão da eleição, de que ela é totalmente incondicional, que usa o exemplo dos gêmeos, que ali mesmo, no ventre da sua mãe, Deus já havia ali escolhido Jacó e se aborrecido de Esaú. É lógico que também a gente precisa se lembrar, e essa é uma verdade que percorre toda a Escritura, é que a gente sempre vai ver duas linhagens, né, caminhando ao longo da Escritura. A linhagem dos descendentes da serpente e a linhagem dos descendentes da mulher. Mas mesmo isso não quer dizer uma nação específica, um povo. Lógico, no Antigo Testamento, isso se prefigurou na nação de Israel. Sim. Mas no Novo Testamento nós vemos isso então se expandindo a todo o povo, língua e nação. Sim. Então, entre todo o povo, língua e nação, nós encontramos as duas linhagens. A linhagem dos descendentes da serpente e a linhagem dos descendentes da mulher, que são os eleitos. Sim. Mas aqui, nesse caso específico, está se falando das pessoas, Esaú e Jacó. Agora, é bom acrescentar, né? Eu acredito que é bom acrescentar isso, que mais tarde Esaú e Jacó acabaram sendo termos usados para designar as nações às quais eles deram origem. Exato. Né? Então, Jacó é a igreja, são os eleitos, né? A igreja do Velho Testamento, os eleitos de Deus, descendência de Jacó. E Esaú representam os impiedosos que trocam os benefícios espirituais por quaisquer coisas materiais, né? Para lembrar da famosa venda da primogenitura por um prato de lentilhas, né? Então, de fato, aí no texto é uma referência explícita, porque está falando inclusive da profecia que foi feita para Rebeca, né? Exato. Mas mais tarde, lá no profeta Malaquias, por exemplo, os títulos Esaú e Jacó se referem tanto às pessoas quanto às nações, Exato. que acabaram também sendo nações, uma nação eleita e uma nação reprovada, né? Lembrando, viu, presbítero Saulo, eu sei que ele já sabe disso, mas a pergunta é para ajudar os outros, que o fato de uma nação ser eleita não significa que cada indivíduo da nação é eleito, certo? Exato. Então Israel é a nação eleita, mas dentro da nação de Israel existiam pessoas verdadeiramente salvas e pessoas que não eram salvas. É isso aí. Inclusive na série que o senhor está pregando em Êxodo, fica muito claro isso, né? Que nem todos daqueles que saíram do Egito realmente eram povo de escolhido. Deus. Exatamente. Muito bem, vamos lá. Muito bom. A Patrícia tem uma pergunta aqui hoje. Sim. Eu gostaria de saber quem são os escolhidos. Qual é a missão deles aqui na Terra e em que parte da Bíblia fala sobre eles? Ela quer saber quem são os escolhidos. Obrigado.
questão. Os escolhidos são aqueles que, pela graça de Deus, creem em Cristo como seu Senhor e Salvador. Quem são pessoalmente, a gente não tem como saber, né? Felizmente, né? Eu não quero saber, porque se eu soubesse eu ia ficar muito preconceituoso com quem não era. Verdade. Então Deus, na sua graça, deixou isso restrito ao seu próprio conhecimento para que não houvesse entre nós as diferenças que já existem tantas, né? Então, Patrícia, os eleitos, do ponto de vista da nossa perspectiva humana, são aqueles que creem em Cristo. Obviamente que nós só podemos ver a profissão de fé externa, a gente não pode ver o coração. Então há pessoas que confessam a Cristo como Salvador, mas não creem nele de fato como Salvador e, portanto, não são eleitos. A missão daqueles que são de fato eleitos e que creem em Cristo, porque são eleitos, como eu tentei mostrar aqui que a fé é um resultado da eleição, então aqueles que foram eleitos e creem em Cristo têm a missão de tornar o nome de Deus conhecido e glorificado. Aí eu volto lá para a primeira pergunta do catecismo. O fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Como é que hoje eu glorifico a Deus? Eu glorifico a Deus tendo uma vida santa, proclamando o nome dele, proclamando o evangelho, porque ele ordenou que eu proclamasse. E como é que eu desfruto de Deus? Eu desfruto da intimidade com Deus, pela confiança nele, pelo descanso dele. Por exemplo, hoje o dia do Senhor é o dia de você parar tudo que você faz para que você aprenda na prática que quem te sustenta é o Senhor. Então você trabalha 6 dias e descansa um para você lembrar. Aqueles 6 dias que você trabalhou porque Deus te sustentou. Então hoje você para você vivenciar esse descanso, que é esse entregar-se nas mãos cuidadosas de Deus. Então, basicamente, é mais do que isso, saber quem é, se o Rodolfo é, se o Jonatas é, se você, Guilherme, eu posso ver os frutos e pelos frutos eu posso concluir que são. Mas quem vê o coração é só o Senhor. Exato. Tudo bem. Vamos em frente. A Arlete deixou uma pergunta aqui também, que é a seguinte: Deus escolheu os eleitos antes da criação. Pergunto, um criminoso, um pedófilo podem ser eleitos? E por que Deus permitiu que eles fossem assim? A resposta é: pode sim, com certeza, entre criminosos, os mais abomináveis possíveis que a nossa mente pode assim elegê-los, eles podem sim ser um eleito. E, inclusive, devem ser alvo da nossa pregação. Inclusive, um ministério belíssimo o do nosso irmão Francisco, que vai para os presídios para lá pregar o evangelho para aqueles que estão lá, seja por qual crime eles cometeram. Mas então, a segunda parte da pergunta, né, por que Deus permitiu que eles fossem assim, a gente precisa entender um ponto fundamental, que é que a eleição não é salvação de imediato. Ou seja, antes da fundação do mundo, Deus elegeu aqueles que um dia seriam, em um determinado momento, alvos da sua graça mediante a fé em Cristo Jesus. Uhum. Até que esse momento chegue, eles estão mortos nos seus delitos e pecados. E vão cometer aberrações todas. Exato, e vão cometer qualquer tipo de aberração. Porque é somente depois que a graça de Cristo é derramada sobre as nossas vidas que nós nos tornamos uma nova criatura, que a nossa vida é transformada, que as coisas velhas ficam para trás. Por quê? Porque vamos pensar, né, uma dedução lógica, se a eleição já se fosse a salvação consumada, não haveria necessidade do sacrifício de Cristo. Uhum. Não haveria a necessidade da sua obra expiatória. Cristo morre por nós porque é necessário que a sua graça seja derramada sobre as nossas vidas, para que então nós nos rendamos ao Senhor, sejamos por Ele convertidos e então regenerados. Então é por isso que às vezes uma pessoa comete delitos, seja em maior ou menor grau, durante boa parte da sua vida, e em um dado momento ele
encontra-se com Cristo e tem a sua vida transformada por Ele. É o que acontece, é o que aconteceu conosco mesmo. Vivíamos uma vida, às vezes, não cometendo tais coisas como alguns fazem, mas mesmo assim pecando contra o Senhor, e um dia a nossa vida foi transformada e totalmente restaurada por Ele. Agora a pergunta, por que Deus permite um crime de pedofilia, esses crimes, isso escapa à nossa presente condição. Nós somos desafiados a confiar que Deus tem um desígnio para todas as coisas, ainda que este desígnio não seja claro para nós. E eu ilustro isso como pai que passou a vida inteira tentando provar para os filhos que tudo que eu fazia é para o bem deles, e eles passavam a vida inteira duvidando disso. Né? Quem tem filho adolescente sabe disso. Né? Quando você regula a internet, regula o uso do videogame, quando você obriga o seu filho a ir para a escola e você tem que aplicar certas psicologias menos politicamente corretas para que ele seja estimulado a fazer o que você acha que ele deve fazer e que você sabe que é bom que ele faça, ele te odeia, ele vai para de trás da casa e te xinga e te amaldiz e duvida do seu amor e duvida do seu cuidado, não entende as coisas, mas você sabe por que está fazendo. Então eu não sei porque Deus está fazendo tudo como Ele está fazendo. E na minha presunção, às vezes eu penso assim, se eu fosse Deus eu faria diferente. Mas, como eu já disse, felizmente eu não sou, porque se eu fosse Deus eu seria tipo o Jim Carrey lá naquele filme lá, né? Que só ia usar o poder, todo poderoso, né? Só ia usar o poder para fazer o que me interessasse e o resto do mundo que se explodisse. Então, felizmente, eu não sou e Deus é, e eu me curvo humildemente à soberania dele, ainda que eu possa, e aí olha que privilégio que Deus me dá, de fazer o que Jó fez, falar para Deus: Senhor me desculpa, mas eu não estou entendendo. O Senhor me perdoa, mas está doendo e eu acho que está errado, mas o Senhor é que sabe. Verdade. Né? Muito bem. A gente está chegando aqui no final e tem mais uma pergunta só, por enquanto. Não Sim. chegou mais nenhuma, que é da Júlia Ribeiro. Não provoca, não. Deixa quieto, né? Retiro o que eu disse. Então vamos lá. A Júlia pergunta assim: é errado orar pela salvação daqueles que amamos? Como relacionar isso com a eleição? Ô, Júlia, obrigado por essa pergunta. Essa pergunta é uma bênção. Não é errado não, Júlia, pelo contrário, você deve orar pela salvação das pessoas. Aliás, eu citei o Charles Hodge aqui, que ele fala que essa é uma oração legítima. Exato. E por que você pode orar e deve orar? Porque você não sabe quem são os eleitos e você pode pedir a Deus que toque o coração daqueles que ele elegeu. E que bênção é poder fazer essa oração. E aí eu vou dar uma cutucada nos meus irmãos arminianos que estão nos assistindo aqui, né? Quem não pode orar para a salvação de ninguém são os arminianos. Porque se a salvação é condicionada à decisão do homem, então ao invés de orar a Deus, eu devia orar para o homem. Exato. Então, por exemplo, eu quero que o pastor Rodolfo aqui se converta, ele não é crente, eu vou orar para ele: ô Rodolfo, por isso é que existe o sistema de apelação. Exato. Né? Olha, você precisa mudar de coração. Eu, como sou calvinista e eu creio na Bíblia, né? E como diz um colega aí, eu tenho Bíblia e eu leio, eu posso falar: Senhor, toca no coração desse infeliz aqui. Né? Ele está perdido. Se o Senhor não tocar no coração dele, ele não vai entender nada. Então, nós devemos orar por aqueles que amamos. Nós devemos orar pelos nossos irmãos que pecam. A Bíblia nos ensina isso. Se você vê o seu irmão pecando, peça para Deus perdoá-lo, interceda por ele, peça para o Espírito Santo trabalhar no coração dele. Então, eu não sei quem é eleito, Deus já elegeu e essa eleição de Deus não vai mudar, mas que bom é que nós podemos orar a Deus por tudo que é justo, por tudo que é íntegro, nós podemos orar. A única coisa que a gente precisa aprender ao orarmos é fazer o que Jesus fez lá no Getsemane, quando ele orou. Ele sabia que ele ia morrer na cruz. Olha que coisa curiosa. Jesus veio ao mundo para morrer na cruz. Jesus estava aterrorizado porque tinha chegado a hora dele morrer na cruz. O que ele fez? Ele foi para o Getsemane orar. Falou: Senhor, eu não quero. Eu não quero mais morrer na cruz. Mas não faço o que eu quero, faço o que o Senhor quer.
né? Não faça o que eu desejo, faça a sua vontade. Eu me submeto à sua vontade. E a vontade de Deus para ele não era nada agradável, né? Poucas horas depois a gente viu o que aconteceu. Mas enfim, é isso aí. Muito bem. Graças a Deus, chegamos aqui ao fim da nossa aula da Escola Dominical. Amém. Agradecemos a todos os nossos irmãos. Só porque eu falei aqui, chegou uma pergunta. A pergunta bônus, né? É aquela pergunta bônus quando a gente começa já a ir para os agradecimentos finais. Exato. E é uma pergunta que eu acho que a gente já deve ter falado aqui em algumas transmissões passadas. Mas como ela é bônus, eu vou falar mesmo assim. Eu vou ler Vai aqui. bonificar. Vou bonificar aqui. É a última agora, hein? Uhum. Vamos lá. O Francisco Barbosa. Gostaria de saber qual a posição do pastor referente às crianças que falecem sem a oportunidade de ouvir o evangelho, bem com aqueles incapazes mentalmente. São ou não eleitos? Eu estava vendo aqui, o Francisco é lá de Campina Grande, de está nos Campina Grande. acompanhando. Seja aqui. bem-vindo, hein, Francisco? Deus Prazer abençoe. ter você aqui. Olha, vou dar minha posição. Fica. Eu fico com a definição da Confissão de Fé do Westminster, que não entra em detalhes. A Confissão de Fé diz assim: as crianças que morrem sendo eleitas serão salvas. É uma posição bem confortável, né? Eu acredito que a salvação é pela graça mediante a fé. Como a salvação é pela graça, é possível que alguém seja salvo sem fé. A fé é o meio pelo qual aquele que foi eleito e alcançado pela graça se apropria da salvação conscientemente. Um bebê que morre ou no ventre da mãe ou na primeira infância, ele não tem a capacidade mental, como o Francisco disse muito bem, e não só o bebê, mas uma pessoa que é deficiente mental e chega à idade adulta e tem limitações mentais, ela não pode ser salva, senão por aquilo que realmente salva, que é a graça. E aqui eu fico tão confortável com meus irmãos arminianos, né? O Ivanildo falou que eu fico provocando. Ivanildo, desculpa, mas... Por exemplo... os nossos irmãos arminianos têm que inventar o negócio da idade da inocência, Exato. né? E aí eles têm que admitir, por exemplo, a criança que morre, todas elas são salvas porque elas são inocentes, né? Nós dizemos, Deus na sua graça pode salvar todas as crianças, se elas foram eleitas, e Deus quis assim fazê-lo. Eu não sei. A minha posição é, se ela foi eleita, ela é salva. Você me pergunta, tem alguma criança que não é eleita? E eu respondo, não sei. Eu não sei quem são eleitos, nem os adultos. Agora eu vou provocar. E os que se tornam adultos? Por exemplo, os que têm limitações mentais, que chegam à idade adulta. Eles continuam inocentes? O arminiano vai dizer, continua inocente. Mas eu não preciso dizer que elas são inocentes, porque a Bíblia diz que não existe ninguém inocente. Exato. Que nós somos corrompidos desde o ventre materno. Então eu fico tranquilo para dizer que essas pessoas que são corrompidas desde o ventre materno e, portanto, são pecadores, são salvos pela graça de Deus. Como eles não podem exercer fé, eles são salvos pela graça, mesmo sem exercer fé, porque a fé, como eu disse, é o exercício consciente de quem vai viver essa vida em sua plenitude. Nem uma criança e nem uma pessoa com grave deficiência mental pode desfrutar dessa vida. E aí a gente precisa qualificar, né? Deficiência mental grave. Exato. Uma pessoa que é deficiente mental grave, incapaz de exercer qualquer tipo de compreensão e, portanto, incapaz de crer, ela pode ser salva, sendo eleita pela graça. Agora, quem tem plena consciência é salvo pela graça e se apropria da salvação por meio da fé. Então, a resposta que eu dou é: as crianças eleitas são salvas. Todas as crianças são eleitas? Não sei. Pode ser, pode não ser. Mas naquilo que a Bíblia cala, eu também calo. Exato. Né? Muito bem. Então, é por aí. É isso aí. Agora vai terminar, só que meu pai deixou aqui uma provocação, como é que chama? Uma pergunta que é uma propaganda, tá travestida de... Isso não é uma pergunta, isso é um comercial. Exato. Então aqui, aproveitando aqui um comercial, esse próximo mês, dia 13/9, vai ser o Domingo da Igreja Perseguida, né? Que é um domingo
onde nos lembramos dos nossos irmãos que sofrem perseguições severas por crerem no nosso Deus, né? E esse ano vai ser agora no dia 13/9, e aí o tema aí, a lembrança é para lembrarmos dos cristãos, nossos irmãos que são ex-muçulmanos e sofrem demais, né, dentro da sua cultura, dos seus países, são realmente perseguidos não só por aqueles de fora, mas às vezes pelos de dentro de casa, e a gente já conhece diversos relatos sobre isso. Então, sim, devemos orar e podemos orar por esses nossos irmãos e para que estes que perseguem também sejam salvos e sejam alcançados pela graça do Senhor. Amém. Beleza? Agora vai acabar, hein? Amém. Desliga então, aí, Jonatas. Vai logo. Desliga. Vai cair energia de novo. Ai, ai. Vai lá, pastor Aguinaldo, pastor Rodolfo, as últimas palavras então, para a gente encerrar e orar. Irmãos, eu quero agradecer de novo, quero reafirmar, nós não queremos especular, nós não estamos aqui para provocar ninguém, nós estamos aqui para estudar essa maravilhosa obra de Deus, uma delas só, que é a salvação, né? Porque há tantas obras maravilhosas de Deus. Exato. Então, é uma alegria poder ter vocês aqui, poder compartilhar com vocês aquilo que a Escritura Sagrada ensina, e a nossa oração tem sido essa: sermos fiéis à Escritura Sagrada, respeitando os irmãos que pensam diferente de nós, mas buscando aquele fundamento que nós cremos ser o mais coerente com o ensino da Escritura Sagrada. Deus te abençoe, abençoe seu dia, abençoe seu domingo. Aproveite esse tempo para descansar no Senhor. Isso não significa dormir a tarde inteira e nem fazer outras coisas, mas descansar sua alma no Senhor, sabendo que é Ele que te sustenta. Então pode dormir de tarde, não tem importância. Mas o maior benefício é descansar sua alma no Senhor, das agonias e das ansiedades. Amém. Muito bem. Meus irmãos, Deus abençoe a vida de todos. Queremos aqui também mais uma vez deixar a nossa gratidão a todos vocês que têm nos acompanhado e nos abençoado por meio das nossas discussões, conversas que temos aqui. Como a gente sempre gosta de destacar, a participação de todos vocês enriquece ainda mais tudo isso que nós temos aqui nos proposto a fazer, para que juntos nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Deus abençoe a todos, um ótimo dia do Senhor a todos. Isso aí. Vamos orar então para encerrar? Vamos lá. Deus amado, nosso Pai querido, te louvamos pela graça do Senhor que nos alcançou, pela salvação que temos em Cristo Jesus e pelo seu amor infinito, que tem nos abençoado, guardado e tem aqui edificado a tua igreja. Te louvamos, ó Deus, por esse momento na tua presença, Sim, por esse estudo da tua palavra, por essa oportunidade de nos reunirmos aqui, mesmo distanciados fisicamente, para que o Senhor nos fale aos corações. Nós te agradecemos porque assim foi, o Senhor realmente falou aos nossos corações, pedimos que o Senhor sedimente a tua palavra dentro de nós, que durante este dia possamos meditar na tua palavra, falar com o Senhor e descansar em ti, Pai. Amém. Obrigado, Senhor, por todos os nossos irmãos que nos puderam acompanhar aqui, que juntos pudemos compartilhar. Porque eu peço que o Senhor nos abençoe também, abençoe todos nós, e que mais tarde possamos nos reunir, aqueles que puderem, juntos lá na tua casa, para que juntos edifiquemos, possamos glorificar o teu nome, te louvar e te adorar, e que mesmo aqueles que não puderem possam nos acompanhar também aqui pela internet e também sejam abençoados por ti. Amém. Nós oramos e agradecemos por tudo isso em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Até mais. Tchau. Até mais, irmãos. Deus abençoe. Grande abraço.